Peço que, por gentileza, você abra a palavra de Deus, lá na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 16. Essa é a nossa penúltima exposição nessa carta. Mais de um ano caminhando nela, podemos aprender muito. Como os irmãos sabem, nós temos o hábito de fazermos exposições sequenciadas. Nós costumamos fazer um domingo a exposição do Novo Testamento e no outro domingo a exposição do Antigo Testamento. E a exposição sequenciada do Novo Testamento está lá em 1 de Paulo a Timóteo. Vamos ler lá 1 de Paulo a Timóteo 6, 11 a 16. Eis que nos diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez aqui na tua presença, rogando que o Senhor se apiede de nós. Precisamos, Senhor, ter diante de nós as maravilhas da tua lei. Aquilo que tua lei nos ensina a respeito de como podemos viver para te agradar. Nos instrui como tuas ovelhas. Esse é o nosso pedido. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, algumas frases são comumente faladas pelos pais e de maneira especial pelas mães. Eu creio que à medida que eu for falando algumas dessas frases, vocês vão se identificar. Veja, quem aqui nunca caminhou no shopping ou algum lugar com os pais e ouviu aquela frase: na volta a gente compra? Ou então, quando você pede algo caro para os seus pais, aí diz: você está achando que dinheiro dá em árvore? Talvez você já tenha ouvido isso. Ou então, em meio à dificuldade de achar alguma coisa, especialmente nas gavetas dos meninos, tem algum mundo paralelo que acontece dentro do guarda-roupa masculino, que nós não achamos as coisas. E aí, geralmente, a mãe fala para o filho: se eu for aí e achar, eu vou esfregar na tua cara. Mas talvez a mais conhecida de todas as frases é: você não é todo mundo. Queridos, por meio dessa última afirmação, as mães ensinam algo muito precioso. Que nós não podemos fazer alguma coisa só porque tem muita gente ou todo mundo fazendo algo. E no nosso texto de hoje, vemos Paulo mostrando como que a vida e o ministério do seu filho na fé, Timóteo, deveria ser diferente daquilo que estava se tornando comum em seus dias. O objetivo desse texto é lembrar-nos do compromisso que temos com Cristo e como devemos viver diferente daqueles que não conhecem ao Senhor, ainda que algumas vezes essas pessoas digam que conhecem a Deus. Diante disso, eu quero ver na nossa exposição de hoje o seguinte tema: tu, porém. Na nossa última exposição, na primeira de Paulo a Timóteo, vimos ele ensinando ao seu filho a como identificar os falsos mestres que estavam presentes ali na igreja de Éfeso. Devemos lembrar que combater falsos mestres que haviam surgido ali naquelas igrejas em Éfeso era parte importante do trabalho de Timóteo naquela cidade. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: meu filho, você vai reconhecer os falsos mestres por isso aqui. E ele começa a descrever. Isso nós vemos nos versículos anteriores. A primeira coisa que Paulo fala é que os falsos mestres,
ensinam uma doutrina que não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. É o que nós vemos logo anteriormente no versículo 3 do capítulo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ou seja, um falso mestre, ele não ensina a verdade do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira característica dele. A segunda característica descrita aqui por Paulo é que os falsos mestres têm manias por discussão. Gosta de bater boca. Sabe aquele povo que vai lá pro Facebook? Facebook ninguém usa mais, né? Pro Instagram, pra rede social, pra YouTube, pra ficar debatendo. Paulo diz o seguinte: esse tipo de gente é infatuado. Ou seja, uma pessoa obstinada, que nada entende, tem mania por questões de contendas e de palavras. A pessoa gosta de bater boca. É divertido entrar em um debate teológico. E por fim, Timóteo diz qual é, em última instância, o objetivo dos falsos mestres. Eles querem ganhar dinheiro. Dinheiro e prestígio. Ele termina assim, no versículo 5. Esses homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então esses homens têm uma doutrina errada, eles gostam de discussão e no final das contas o que eles querem é o dinheiro do povo de Deus. Aí então Paulo faz um parênteses para dizer que o lucro que o evangelho dá é o contentamento e com sustento com a vestimenta. Ele afirma lá nos versículos 6 até o 8 o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A piedade nos dá um lucro, sim. Sabe qual é o lucro que a gente dá, que a gente recebe? O contentamento. Eu vou ficar feliz com aquilo que Deus nos dá. E aí ele argumenta: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Algo que todo mundo sabe isso aqui. E aí Paulo conclui: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esses homens amam o dinheiro, querem ganhar um prestígio no meio do povo de Deus. E Paulo diz: olhem bem esse povo que está no meio da igreja e que gosta muito de falar de dinheiro e que gosta de dinheiro. Esse mundo, irmãos, pode nos faltar tudo, mas se temos o nosso Deus, temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo, eu posso estar contente porque eu tenho tudo quanto eu preciso. Aí Paulo avisa Timóteo: Timóteo, você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não são poucos os que se desviaram da fé e foram afogados por suas concupiscências. É o que ele fala nos versículos 9 e 10. Depois de expor as características dos falsos mestres e dizer da importância de lidar da forma correta com o dinheiro, agora, logo em seguida, nos versículos que temos diante de nós, os versículos 11 a 16, em contraste sobre o que ele falou a respeito dos falsos mestres, Paulo diz como Timóteo deveria se portar no seu ministério, no seu pastorado ali em Éfeso. É como se ele dissesse: meu filho, lembre que você não é todo mundo. Você não exerce o seu ministério como esses homens. Você é diferente. E ele faz um apelo a Timóteo para que ele se comportasse de maneira diferente daquela que os falsos mestres se comportavam. O nosso texto pode ser basicamente dividido em duas partes. Primeira parte, os versículos 11 e 12, onde é apresentado o contraste entre Timóteo e os falsos mestres. A segunda parte, os versículos 13 a 16, Paulo faz um apelo solene a Timóteo. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, versículos 11 e 12, onde Paulo apresenta o contraste entre Timóteo e os falsos mestres. Em contraste com os falsos mestres, Paulo diz que Timóteo deveria se comportar da seguinte maneira no seu ministério pastoral ali em Éfeso. Vejam comigo os versículos 11 e 12. Depois nós olhamos versículo a versículo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, e de que fizeste uma boa confissão perante muitas testemunhas. Esse apelo aqui de Paulo a Timóteo é marcado pelo o contraste que foi dito sobre aquilo que foi dito antes sobre os falsos mestres. Paulo diz: o falso mestre, ele é assim, meu filho. Ele ensina uma outra doutrina, é arrogante, gosta de contenda, quer ficar rico às custas do evangelho. Tu, porém, você vai ser diferente desses homens. Você vai viver, vai exercer o seu ministério de uma forma bem diferente de tudo aquilo que eu já disse antes.
E veja como Paulo chama o seu filho na fé. Chama Timóteo de ó homem de Deus. Essa expressão poderia ser utilizada para se referir a qualquer cristão, um irmão ou uma irmã em Cristo, mas na verdade aqui Paulo está usando no sentido técnico. Isso se refere ao fato de Timóteo ser um ministro do Evangelho. E o fato de Timóteo ser um ministro do Evangelho, posto por Deus ali em Éfeso, para pôr em ordem as coisas e para pastorear o rebanho. Nesse sentido, ele é um homem de Deus. No Antigo Testamento, esse título, homem de Deus, é usado para se referir a Moisés, a Josué, e representa e simboliza aquela pessoa que é enviada por Deus para trazer a sua mensagem num determinado local. Particularmente aqui, Timóteo é um enviado. Ele é um profeta de Deus enviado para Éfeso para resolver esse problema. Por isso que ele fala, tu, porém, ó homem de Deus. Ao fazer isso, ao chamar Timóteo de homem de Deus, Paulo está como que dizendo a Timóteo, lembre de quem você é. Você é um servo do Altíssimo, um homem de Deus. Portanto, você não pode se comportar como os falsos mestres. Você não pode ter mania por altercação, viver atrás de dinheiro. Você não pode ensinar outra doutrina. Você é um homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, você não vai se comportar como essas pessoas. E, meus queridos, por mais que essa mensagem seja diretamente para um ministro do Evangelho, eu creio que ela se aplica a cada crente, a cada homem e mulher de Deus. Você, servo de Deus, você, serva de Deus, vocês não vivem, vocês não agem como todo mundo vive, como todo mundo procede, vocês são diferentes. Vocês não são todo mundo. Então, Paulo dá a Timóteo algumas orientações, algumas exortações, ou mesmo um apelo sobre algumas coisas que ele deveria fazer. E aqui eu quero que vocês percebam que são 4 coisas que Paulo recomenda a Timóteo. E nós identificamos essas 4 coisas pelos verbos. A gente sabe que o verbo dá a ideia da ação, daquilo que deve ser feito. Ele fala, tu, porém, ó homem de Deus, a primeira coisa das 4, foge dessas coisas. Fuja da paixão pelo dinheiro. Fuja da idolatria pelo dinheiro. Fuja da atitude dos falsos mestres. Fuja de algumas coisas. Segundo verbo, siga. Seguir o quê? Buscar o quê? Ele fala, siga a justiça. Faça aquilo que é certo. Siga a piedade. Siga a sua vida de oração. Siga a sua vida com Deus. Viva em comunhão com o Senhor. Siga a fé. Fortaleça a sua fé, para que a sua fé seja cada dia mais robusta, mais forte. Siga o amor. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao próximo como a você mesmo. Siga a constância. Não é que um grande dia você vai estar aquele crente que vai derrubar muralhas, aquela pessoa que está firme no outro dia. Ih, rapaz, é um crente tão meia boca. Constância. Firme, constante na presença de Deus. Não é montanha-russa, que um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Siga a constância, meu filho. E siga a mansidão. Se os homens, os falsos mestres, gostam de briga, de bater boca, você é um homem manso. Porque o Senhor Jesus Cristo era um homem manso. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ou seja, em vez de ser uma pessoa que está brigando o tempo todo, está vivendo de maneira reprovável, ele deveria buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Isso mostra, irmãos, que ser um crente é seguir ou perseguir algumas coisas. E é também fugir de outras coisas. Nós abraçamos algumas coisas para sermos verdadeiros crentes. Nós corremos atrás de algumas coisas na nossa vida espiritual. Nós não corremos apenas atrás do dinheiro. Nós não corremos apenas atrás do sustento da nossa família. Mas nós seguimos aquilo que o Senhor nos ensina. A justiça, a constância, a fé, o amor, a misericórdia, a mansidão. Nós seguimos isso a todo instante. Nós queremos viver assim. Mas também fugimos de outras coisas. Nós não queremos viver como o mundo vive. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. E em terceiro, no versículo 12, terceiro verbo, Paulo diz, combate o bom combate da fé.
Não faça como esses homens, sair brigando e altercando. Existe um bom combate. O bom combate de um ministro aqui, no caso de Timóteo, é a pregação do evangelho. Lutar com o texto para entender e explicar e entregar a melhor mensagem para o povo de Deus. O combate do ensino a respeito do Senhor Jesus Cristo, do pastoreio das ovelhas. É um combate, irmãos. É uma luta. Buscar o perdido e o desgarrado. Manter-se firme e instruir, exortar o povo de Deus. Combata o bom combate, Timóteo. Esse é o combate que nós devemos nos envolver. Não é bater boca, que não leva para lugar nenhum. E no caso dos crentes, de maneira especial aqueles que não estão no pastorado, deixe-me dizer, irmãos, vocês também estão em um combate. E o combate é fugir do amor ao dinheiro. A luta de vocês é fugir do pecado, é mortificar a carne. Saiba que todo crente está em um grande combate. Todo dia você acorda ao lado do seu maior inimigo, que é o seu coração pecaminoso. Você luta, em primeiro lugar, contra a sua carne. Esse é um combate diário. E que você vai lutar até o dia da sua morte ou até o dia de Cristo. Quando, pastor, que vai ser melhor? No dia que Jesus voltar ou no dia que você morrer, meu irmão. Isso resolve. Mas é todo dia. Combata o bom combate. O caso de Timóteo aqui é combata o combate do ministério pastoral. Mas isso não se aplica só para os pastores. Isso se aplica para cada crente. Combata o bom combate contra o mundo, que está o tempo todo ensinando falsas doutrinas, ensinando mentiras. E lembre-se de um grande combate que todos nós travamos contra o inimigo das nossas almas, Satanás, aquele que está ao derredor de nós, buscando aqueles que vivem vacilantes para destruir e derrubar e acabar com a vida dos crentes que não vivem em santidade, que não vivem diante de Deus. Mas o quarto verbo, a quarta coisa que Timóteo deveria buscar, na segunda parte do versículo 12, ele fala, toma posse, no grego que é uma palavra só, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo já havia sido chamado por Deus para receber a vida eterna. Lembra-se? Toma posse da vida eterna. Isso aconteceu quando ele conheceu o evangelho. Quando criança, foi instruído nas sagradas letras por sua avó, converteu-se por sua avó e sua mãe, converteu-se ao cristianismo, e ele então fez a boa confissão, como diz Paulo aqui, do qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão. Qual é a boa confissão? Ele chegou na frente da igreja inteira e disse, eu confesso que sou um pecador, eu confesso que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Eu confesso que preciso da igreja. Eu confesso que faço parte do povo de Deus. Aqui, irmãos, é uma referência àquilo que nós conhecemos muito bem, até os dias de hoje, que é a profissão de fé. Isso com base naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. O Senhor Jesus disse que aquele que o professar ou o confessar diante dos homens, ele também haveria de confessar diante do seu Pai que está nos céus. Então Paulo está dizendo, Timóteo, você já professou a Cristo Jesus diante de muita gente, muitas testemunhas, mas agora toma posse da vida eterna. Se apodere plenamente da vida eterna e de tudo que ela representa. É disso que a gente precisa tomar posse, irmãos. Você já viu? Essa frase está bem comum, né, entre os crentes. Já viu? A pessoa passa assim no carro, passa o dedo e diz, tomo posse. Não é incomum encontrar isso não, viu? As pessoas tomam posse só de dinheiro, de riqueza. Mas aqui Paulo diz, tome posse da vida eterna. Porque o maior tesouro, o maior bem que nós podemos ter não é um carro, não é uma casa. Tome posse daquilo que é mais caro que Jesus comprou para você, que é a sua salvação. Tome posse, irmãos, apodere-se plenamente de todos os benefícios de Cristo através do Evangelho. Chegamos então na segunda parte do nosso texto, onde dos versículos 13 a 16, Paulo faz a Timóteo um apelo solene e começa com uma conjuração nos versículos 12 a 13. Vejam comigo então a segunda parte. Paulo põe Timóteo debaixo de um juramento muito solene, dizendo o seguinte, vejam, versículos 13 e 14. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão,
que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está chamando Timóteo e dizendo o seguinte: Timóteo, eu estou te chamando, exortando aqui perante Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, a conversa aqui agora, dessa carta, não é só entre eu e você, não. Eu estou chamando uma terceira pessoa. E sabe quem é essa pessoa? É Deus. Não só está eu e você, não. Ele vai ouvir o que eu vou te dizer. E não vou chamar só Deus, mas também Cristo Jesus. Lembram-se que no Antigo Testamento eram necessárias 3 testemunhas para que uma verdade seja estabelecida? Paulo, Deus e Cristo. Então é um juramento muito solene. Meu filho, vem cá. Você vai fazer um juramento para mim aqui agora. Ele fala que ele está diante, vai fazer o seu juramento primeiro diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Ou seja, meu filho Timóteo, se você está vivo, é porque Deus te deu vida. Lembra disso, tá? Em segundo lugar, diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Ou seja, aquilo que Timóteo ia fazer não era nada mais, nada menos do que daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia feito. O Senhor Jesus, quando foi inquirido pelas autoridades e por Pilatos, ele declarou a verdade a respeito do reino de Deus. Ele falou a respeito dele ser o Messias. E Jesus fez isso e não temeu o homem. Ele estava diante das autoridades e falou a verdade. Então, diante do Senhor Jesus, que já deu o exemplo, diante do Deus que preserva a vida e que podia acabar com a vida de Timóteo a qualquer momento, Paulo diz: guardes o mandato imaculado. O mandato aqui é a ordem que Timóteo recebeu como ministro do Evangelho. O mandato de pregar o Evangelho em si, de falar de Deus, de falar de Cristo. E lembrando também que esse mandato era um mandato imaculado. Ou seja, não manche nada da pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho sem mácula. Não invente nada. Não acrescente nada àquilo que Jesus falou. Pregue o Evangelho pelo Evangelho. E fazendo isso, de maneira especial, em contrapartida àquilo que os falsos mestres faziam. E ele deveria fazer isso até quando? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo fala para Timóteo: lembra, meu filho, que Deus te deu a vida, Jesus te deu o exemplo da sua confissão, daquilo que você devia fazer, e lembra de uma coisa: Jesus vai voltar, tá? E se você não exercer bem o ministério, adivinha para quem que vai ficar ruim? Jesus vai voltar e vai cobrar de você, se você foi um bom ministro. E Jesus vai voltar, irmãos, vai cobrar da gente. O mesmo Deus que se apresenta, que preserva a vida de todos, o mesmo Cristo que fez a boa confissão, é aquele que está presente aqui no nosso meio. E ele diz: eu vou voltar. Jesus vai voltar. E nós precisamos guardar o mandato imaculado. Não apenas o mandato de pregar o Evangelho, mas o mandato de ser santo como ele é santo. O mandato de viver como ele quer que vivamos. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência à segunda vinda de Cristo, aquilo que dentro da teologia é chamado de parousia, ou seja, o retorno visível, público do Senhor Jesus Cristo em glória, aqui esse mundo, onde ele vai voltar, e então os crentes têm a sua esperança nisso. O Senhor Jesus Cristo vai se manifestar, mas até lá, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, eu te conjuro, Timóteo, eu te exorto, guarde o Evangelho, que você preserve a verdade, que você conserve e viva a sã doutrina, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E ele termina afirmando que quando Cristo se manifestar, então há de ser revelada na sua época, no período da volta de Cristo, a verdade a respeito de Deus. Veja, ele fala dos versículos 15 e 16, o seguinte, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, a qual, melhor dizendo, ele está aqui se referindo à manifestação de Cristo, em sua época, em suas épocas, porque nós não sabemos quando vai ser, mas o Senhor sabe. Irmãos, tem o seguinte na mente de vocês, nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas já tem marcado, a gente só não conhece. Ele disse que é como ladrão, mas já tem certinho, viu?
antes da fundação do mundo. Já tem a hora, o minuto, o segundo, cada coisa que Jesus vai voltar. Por isso que ele fala em épocas determinadas. Não tenha dúvida. Deus determinou a exata hora que Jesus vai voltar. Lembram-se que nós estudamos a respeito dos decretos eternos? Deus não determinou apenas que Jesus haveria de vir e morrer na cruz. Mas Deus também determinou o dia que ele vai vir uma segunda vez para exercer o seu juízo e para ser glorificado por toda a língua, por toda a nação. E ele fala que há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. O que Paulo está dizendo aqui? Ele falou um tanto de coisa. Ele está dizendo o seguinte: Timóteo, a manifestação do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier em glória, até lá, você deve guardar o evangelho puro. Porque quando ele vier em glória, essa manifestação que vai se dar em um tempo apropriado, determinado por Deus, já tem uma época marcada, então na sua vinda, Cristo vai manifestar aquilo que nenhum outro homem pôde ver antes, que é a glória plena do nosso Deus na face de Cristo. Veja como ele se refere aqui no finalzinho do versículo 15 e o início do versículo 16, que quando Cristo vier, há de ser revelada. Essa manifestação de Cristo vai ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. Aqui a imortalidade, a qual o apóstolo Paulo se refere, também pode ser entendido como eternidade. Porque Deus é aquele que sempre existiu e sempre há de existir. Ele é aquele que era, que é e que há de ser por toda a eternidade. E aí ele diz, lembre-se que esse a quem estou falando, ele é alguém que é imortal. Nós nascemos um dia e depois da morte continuaremos a existir. De certa forma, nós fomos criados para toda a eternidade, seja na presença de Deus, desfrutando da glória eterna, ou seja, debaixo do juízo eterno. Mas houve um momento que nós não existimos. Mas a partir do momento que nós começamos a existir, é para todo sempre. Seja na presença de Deus, ou seja, longe da presença de Deus. E esse, que é imortal, ele habita em luz inacessível. É a maneira de Paulo dizer que Deus, ou a visão de Deus, é algo que está completamente para além daquilo que nós conseguimos. Deus é espírito, a gente não consegue ver a Deus. A quem homem algum viu, nem é capaz de ver. Ou seja, esse Deus que é imortal, que habita em luz inacessível, que nenhum homem jamais viu. Irmãos, nós não conseguimos nem olhar para o sol. Já tentou olhar para o sol? Dói o olho, não dói? Imagine olhar para Deus, que habita em luz inacessível. Ele está dizendo, homem algum jamais viu a Deus. Mas aí você pode perguntar, mas em Moisés, né? Na sarça ardente, será que ele não viu a Deus ali, né? Aquela manifestação do Antigo Testamento. Aquela manifestação é aquilo que chamamos de teofania, que são manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. É como se Deus fosse dando manifestações visíveis daquilo que ia ser plenamente visível na chegada de Cristo. Vem, Deus se apresenta ali na sarça ardente. E ali há a manifestação da presença de Deus. Mas na plenitude dos tempos, Deus se manifestou na pessoa bendita do seu Filho. Moisés queria contemplar a glória de Deus. Isso lhe foi negado. O que foi lhe dado foi apenas uma teofania, porque nenhum homem, como diz o texto, jamais viu a Deus, porque ele habita em luz inacessível e somente ele tem imortalidade. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, veremos a Deus na face de Cristo. Porque, como diz Colossenses 2,6, em Cristo habita plenamente toda a plenitude da divindade. Quando virmos a Jesus Cristo, nós estaremos vendo o próprio Deus, que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como diz Colossenses 1,15, ele é a expressa imagem de Deus. E na sua manifestação veremos aquilo que não é possível ver agora, que é o Deus invisível que habita em luz inacessível. E Paulo termina com um rompante, com a expressão de adoração e de glorificação a Deus, a Ele, ao Filho, que há de vir,
aquele que vai nos expressar a exata glória de Deus, aquele Pai que habita em luz inacessível, a Ele honra e poder eterno. Meus irmãos, nós vimos na exposição de hoje, em primeiro lugar, que enquanto crentes devemos fugir de algumas coisas e seguir ou perseguir outras, isso irá mostrar que de fato pertencemos a Cristo. Mas vimos também que a vida cristã é um combate para que possamos viver de uma forma como agrada a Deus. É uma luta diária e cruel. Mas vimos também que devemos combater esse combate na expectativa da manifestação de Deus na pessoa de Cristo. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Toda batalha, toda luta, toda dificuldade está ganha. Nós em Cristo somos mais do que vencedores. Mas quais lições práticas nós podemos trazer para nós? Primeira aplicação que eu quero trazer para nós é que nós devemos lembrar que, via de regra, a vida cristã é marcada por um viver de maneira contrária àquilo que comumente vemos no mundo. E algumas vezes, aquilo que comumente vemos até mesmo dentro da igreja. Eu quero repetir, talvez ficou um pouco grande minha aplicação, né? Devemos lembrar que, via de regra, a vida cristã é marcada por um viver de maneira contrária àquilo que comumente vemos no mundo. E algumas vezes, aquilo que vemos comumente até dentro da igreja. Aqui vemos Paulo afirmando que a vida de Timóteo deveria ser um contraste com a vida dos falsos mestres. Lembre-se que a relação de Paulo é como a relação de um pai para com um filho. Então é como se Paulo dissesse: meu filho, você não é todo mundo. Você está vendo coisas erradas, mas você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Não será incomum vermos pessoas descrentes vivendo uma vida reprovável aos olhos do Senhor. E nós temos que mostrar para essas pessoas o quanto que nós somos diferentes delas. Infelizmente, queridos, isso acontece até mesmo no meio da igreja. Quando vemos algumas coisas reprováveis acontecendo, até de maneira normal, mas devemos lembrar do nosso compromisso com o Senhor. Por isso que Paulo diz: tu, porém. Tem um livro de um teólogo chamado John Stott. Esse é o nome do livro dele, Tu, porém. Eu copiei o título do sermão do livro dele. Tu, porém. Nós somos chamados, irmãos, para sermos sal e luz do mundo. Devemos fugir de algumas coisas e seguir a outras. Será um bom combate para todos nós. Se for para vivermos, primeiro, igual aos que não conhecem ao Senhor, ou então, bem como os que estão na igreja, mas vivem de maneira reprovável, tal como os falsos mestres que Paulo condena aqui, que estão sendo enfrentados por Timóteo, não faz sentido ser parte da igreja. Irmãos, igreja não é um clube social. Deus não se fez homem, se humilhou, morreu na cruz, para que você tenha um clubinho de amigos. Que nem são tão seus amigos assim, né? Jesus morreu para vivermos de maneira santa. Jesus morreu para nos salvar, para nos santificar, e assim vivemos em contraste com o mundo. Vocês são sal, vocês são luz do mundo. E se a igreja, que é sal e luz do mundo, se tornar igual ao mundo, não faz sentido, igreja. A gente vai ganhar mais ficar em casa, assistindo Faustão de noite. Nem tem mais Faustão, né? Você vai perder seu tempo vindo para a igreja. Vir para a igreja, nós não chegamos aqui para qualquer coisa, mas porque temos um compromisso com o Senhor dos Senhores. E aqui eu quero me dirigir a vocês pequenos, filhos da aliança. Vocês não são como todas as crianças. Meus filhos, lembrem, vocês têm um privilégio que poucas crianças têm, de serem filhos da aliança. Os seus pais trouxeram você aqui à frente. E assim como Abraão circuncidou o seu filho, os homens de Deus da antiga aliança circuncidavam o seu filho para que eles fizessem o ingresso na família da fé. Nós trazemos as nossas crianças para que eles possam receber o sinal de ingresso na família da fé, que é o batismo. Vocês, filhos de crentes, vocês têm um grande privilégio
Vocês não são como qualquer criança. Vocês são especiais. O Senhor deu uma bênção especial para vocês, desde pequenos, podendo vir à igreja, ouvir o evangelho de Cristo. E quantos dos seus colegas na escola, no bairro, não conhecem o Senhor? É um grande privilégio que vocês têm. A minha segunda aplicação é que nós devemos honrar a boa confissão que fizemos diante da igreja. Lembra-se quando Paulo chama Timóteo e diz: meu filho, lembra da sua boa confissão que você fez diante da igreja? Nós também devemos honrar a nossa boa confissão. Nós professamos diante da igreja, na nossa profissão de fé, primeiro que somos pecadores, professamos também que Jesus é o nosso Salvador, professamos que viveríamos de maneira santa e reta, professamos que iríamos sustentar a igreja materialmente e moralmente, professamos que haveríamos de nos submeter às autoridades constituídas na igreja enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Mas, infelizmente, muitas vezes, isso é falar o nome de Deus em vão. Como nós vimos na aula de hoje de manhã, isso é quebra do terceiro mandamento. Eu quero que vocês, meus irmãos, se você puder, pegue um manual litúrgico presbiteriano. Lembre-se dos votos que você fez no dia da sua profissão de fé. Eu prometo que vou sustentar a igreja. Eu prometo que vou viver de maneira reta e íntegra para que o nome da igreja não seja envergonhado. Eu prometo que vou viver para Jesus todos os dias da minha vida. Chegar em um altar, um casamento, e dizer que vai ser fiel até a morte é fácil. Difícil é fazer. Chegar diante da igreja e dizer que vai fazer tudo o que a igreja orienta é fácil. Difícil é fazer. Mas nós devemos honrar a boa confissão que fizemos diante da igreja. É isso que Paulo exorta ao seu filho. Vai, meu filho. Vive de maneira íntegra e reta, tal como você fez a boa confissão. Em terceiro lugar, nós precisamos guardar a esperança da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Lembram-se que o grande ponto de Paulo é: seja fiel, mas lembra que você vai fazer isso confiando em uma coisa: Jesus vai voltar. Por que nós vamos viver de maneira reta? Por que nós vamos honrar a nossa boa confissão? Porque nós lembramos sempre que Jesus vai voltar. Na nossa caminhada cristã, nunca devemos perder de vista que essa é uma corrida que tem linha de chegada. Lembra-se de Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A sua corrida tem uma linha de chegada, irmãos. Seja no dia da sua morte, seja no dia da vinda de Cristo. Mas a palavra de Deus nos ensina a ser fiel até a morte. Eu vou te dar a coroa da vida. Nós seguimos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer isso com a esperança que isso traz para o nosso coração. A paz que excede todo entendimento, perto está o Senhor. A vinda dele está iminente. E eu combato o meu bom combate. E eu guardo a minha esperança na manifestação de Jesus. Mas também eu combato o bom combate e aguardo a manifestação de Cristo, também com temor da expectativa pavorosa da vinda de Cristo. Meus irmãos, o dia mais feliz da história do mundo vai ser o dia que Jesus voltar. Mas o dia mais pavoroso da história do mundo, você acha que foi Covid? Peste negra? Tsunami? Holocausto? O dia mais pavoroso é o dia da vinda do Rei dos Reis. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que olha em você e sabe tudo quanto está dentro de você, até aquilo que você não conhece. E a nossa esperança tem que ser até esse dia. O dia em que nós iremos ver o nosso Redentor, as suas mãos marcadas, assim como Tomé viu, as suas mãos marcadas pelos nossos pecados. E nós mantemos a nossa vida, mantemos o bom combate. Mas a minha quarta e última aplicação é para você que está no nosso meio e não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa eu lhe dizer, a vida de Cristo, a vinda de Cristo, ela é iminente. Talvez você pense: eu tenho uma vida toda para viver. Ó, jovem morre também, viu? Criança morre.
Já foi no hospital de câncer? Morre, viu? Por isso não desperdice a sua vida. Nem um segundo sequer. Não viva longe do Senhor. Porque você não sabe quando a sua vida será cerceada. Você não sabe quando Cristo vai voltar. E é por isso. Cristo chama você a viver na contramão desse mundo. Ele chama você a fugir do pecado. Seguir a fé, amor, a esperança, a constância. E nós fazemos tudo isso combatendo o bom combate. É uma luta difícil contra nós mesmos. Contra um mundo que está completamente de cabeça para baixo. Contra o pecado que está aí, batendo a porta a todo instante. Nós combatemos o bom combate. Na expectativa, como diz Paulo, da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu chamo você, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a atentar para a sua vida. Atente para a realidade de que sua vida é curta. Atente para a realidade que você não sabe quando será a vinda de Cristo. E pode ser que seja muito tarde. E você tem ouvido. Aqui, ao ouvir essa mensagem e tantas outras, Jesus vai dizer que você é indesculpável. Não tem pena para aqueles que não se renderam aos pés do Senhor dos Senhores. Aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, a doce voz de Cristo dizendo: arrependa-se, deixe o seu mau caminho, volte-se para mim. E você simplesmente disse: eu não quero, eu não estou nem aí. Jesus há de voltar. E você, como estará? Louco, essa noite, vão pedir a sua alma. E tudo que você tem feito é para quem? Para você mesmo? Você não é o centro do mundo. Renda e entregue a sua vida para aquele que é o dono do mundo, que é o dono da sua vida. Aquele que você só está respirando porque ele lhe deu ar. Aquele que se você só pode comer porque ele lhe dá comida e ele lhe dá saúde para você comer. Renda-se ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. Oremos, queridos. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a combater o bom combate da fé. Sabemos que o nosso irmão Timóteo tinha um combate como pastor, mas nós temos um combate como crentes, de renunciar a nós mesmos, de amar ainda mais o Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós amamos tanto o mundo, amamos tanto os nossos desejos, somos como cegos, somos como tolos, insensatos, que amamos aquilo que é vaidade. Nos ajuda a amar aquilo que é eterno, nos ajuda a amar aquilo que é perene, que é o Senhor, o teu poder, a tua glória, a tua santidade. Senhor Jesus, nós acreditamos que apenas o Senhor é capaz de trazer vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Apenas o Senhor é aquele que pode converter corações. E nós, Senhor, na esperança daquilo que o Senhor pode fazer por meio da pregação do teu Evangelho, nós pedimos, transforma corações nessa noite. Aqueles que estão caminhando longe do Senhor, que professaram a fé no Senhor e que caminham longe do Senhor, restaura-lhes a vida, Senhor. Restaura com eles a aliança e que eles fujam do pecado e que persigam a vida com o Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.